Alô, grande abraço para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Bom Dia Esportes para você. O Flamengo manteve a liderança do Brasileirão. Corinthians sofreu, mas ganhou e subiu na tabela de novo. Neymar começa no banco domingo no jogo diante da Croácia. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui na Rádio Futebol Clube. Então, venha conosco, você que é apaixonado por esportes, assim como nós. Vamos então com o nosso Bom Dia Esportes. Hoje uma emenda de feriado, muita gente aproveitando tal. E a gente tá aqui, ó, como diria Muricy Ramalho, aqui é trabalho, meu. Bom dia, Fábio Salgueiro, tudo bem? Bom dia, Carlos Lima. Um abraço a você, um amigo apaixonado por esportes. Aqui é trabalho, sim, e tem muita coisa para se debater. Mais uma rodada boa do Brasileirão. Tem seleção brasileira e tem o Mengão líder. Abram o olho com o Mengão, hein? O Flamengo ontem, Maracanã lotado mais uma vez, né? Não poderia ser diferente. Feriado, uma tarde de sol no Rio de Janeiro e a galera foi e não se decepcionou. O Flamengo jogou muito bem, já fez o resultado no primeiro tempo, 2-0. E olha, tem um menino que tá jogando demais, que é o tal do Lucas Paquetá. Esse moleque, e às vezes eu fico irritado quando ele é escalado, só para ficar na marcação, meio como segundo volante. Ele tem que jogar lá na frente. Ontem ele deu um chute de fora da área, que o goleiro teve que se esticar para pegar, marcou um belíssimo gol, se movimentou, deu opção. O Diego também jogou muita bola, então o Flamengo tá... E o Flamengo tá começando a me lembrar aquele Flamengo de 2009... Porque assim, para a gente analisar as campanhas do Flamengo, isso passa muito pelo Maracanã. E quando o Flamengo não tem o Maracanã, normalmente ele tem dificuldades. E como o Maracanã ficou aí um tempão, reforma para lá, reforma para cá, aí veio Copa do Mundo, aí depois era muito caro jogar no Maracanã, aí o Flamengo foi para a Ilha do Urubu e foi jogar fora e joga para lá, ficou, né, aquele time itinerante, e foi para Cariacica, foi para Brasília, foi para o Nordeste. O Flamengo não dá liga. Agora, quando junta um time bom como esse que o Flamengo tem, com o Maracanã lotado, é duro de segurar o Flamengo, hein, Salgueiro? Eu acho que o Flamengo é candidatíssimo ao título brasileiro esse ano. Lima, essa sinergia, né, Maracanã, Flamengo, Maracanã é histórica, né? A gente acompanha realmente os grandes times do Flamengo e jogando no Maracanã imbatíveis, né? Os números do Flamengo jogando nesse estádio. E eu fico muito feliz pelo fato do Maracanã estar voltando aos holofotes, né? O que fizeram com o Maracanã nos últimos anos realmente é um assassinato à história do futebol. E agora ver o Maracanã sendo usado pelo Flamengo, sendo usado pelo Fluminense, às vezes pelo Vasco, é muito legal. O futebol brasileiro precisa disso, agradece o futebol carioca, então nem se fala. Enfim, o Flamengo, eu concordo com você, líder, e o Flamengo muito favorito a ficar com o Nacional, porque tem um excelente time. Olha, e ontem uma declaração que chamou a atenção depois do jogo foi a do Diego, né? O Diego que jogou bem e tal, aí quando ele questionado sobre a ausência dele na seleção brasileira, ele disse o seguinte: eu fiz o meu melhor, fiz tudo que eu pude, foi a terceira vez que eu persegui essa Copa do Mundo e esse sonho, né? Esse sonho se tornou público e foi alimentado por mim e principalmente pelo Tito, comissão técnica, devido à minha atitude, principalmente quando eu estava lá. Fiz o meu melhor, rendi o meu máximo e ele deixou claro o que ele precisava na seleção, o que ele esperava de mim, e eu deixei claro de que eu poderia assumir essa condição e realmente corresponder a todas as expectativas que ele tinha. É verdade que no período da convocação talvez eu não estivesse em evidência, mas é impossível um jogador no futebol brasileiro estar em evidência na véspera de todas as convocações. Então uma coisa é fato, se ele tivesse depositado a confiança em mim, eu estaria lá hoje e corresponderia. Então a seleção, eu perco obviamente por não ter ido para a Copa, a seleção também perde por não ter um jogador como eu, com a minha qualidade e com a minha experiência. Mas frustração não fica nenhuma. A minha admiração e meu respeito pelo Tite, ele continua intacto, é um treinador sensacional, uma comissão técnica maravilhosa, um trabalho que tem sido muito bem feito e que eu confio muito que eles voltarão com
com o objetivo alcançado, que é com um troféu nas mãos. Você não achou meio contraditória essa declaração do Diego, Salgueiro? Lima, ele mordeu e assoprou, né? Ele se mostrou com uma ponta de decepção e até de revolta com a não chamada, né? E por outro lado, ele levantou a bola dele, inclusive, né? A seleção perde sem a qualidade de um jogador como eu, assim como eu perco não estando na seleção. Então foi um morde e assopra normal. Ele cutucou, mas ao mesmo tempo ele recuou para deixar não portas abertas, mas para não entrar em conflito, né? Eu acho que o Diego, eu sou fã do futebol dele, mas eu acho que realmente a Copa do Mundo para ele ficou longe porque ele não foi um cara que manteve um equilíbrio de atuações, né? Não manteve uma qualidade de atuações o tempo todo. Com o Flamengo, se você for ver os grandes jogos dele com a camisa do Flamengo, são muito poucos. E aí eu acho que ele fez muito pouco para estar na seleção brasileira e disputar uma Copa do Mundo. Eu também acho que nessa aí o Tite agiu de forma correta. O Diego não caberia no grupo dos 23, embora de vez em quando, como você disse, viva grandes momentos como ontem no Maracanã. Mas falta uma regularidade, embora ele seja um grande jogador, mas o Brasil precisa um pouquinho mais do que o Diego vem jogando com a camisa do Flamengo. Para o Flamengo ele é fundamental, mas não acho que ele seria fundamental para a seleção brasileira. Bom, a rodada começou ontem com esse jogo do Flamengo, né? Já destacamos aqui, 2-0, Flamengo líder. Aí às 6 da tarde, o Corinthians recebeu o América na sua arena, sem o Romero, que está machucado, e sem o Maicon, que estava suspenso. E de novo foi aquele sofrimento. O Corinthians até começou bem, deu a saída, o primeiro ataque com 40 segundos, quase fez um gol. Uma jogada do Sid Clay, rolou, o Matheus Vital chegou batendo, a bola passou à direita, aí dava a impressão que o Corinthians iria para cima do América tal, e não foi isso que aconteceu. Mais uma vez, esbarrou numa boa marcação de um adversário quando joga na arena, e aí ficou aquela história no primeiro tempo, né? Rodou para lá, rodou para cá e não acontecia nada. Na segunda etapa melhorou um pouquinho. O Loz acho que pediu para apertar um pouco mais a saída de bola do América, que estava muito confortável no jogo, né? O Corinthians não apertava a saída, então estava tranquilo para o América. Aí, nessa pressão inicial dos primeiros 10 minutos, saiu o gol, né? Um gol até meio que sem querer, um bate-rebate. Aí o Matheus Vital teve um momento ali de lucidez. Ele estava caído de costas pro gol, recuou. O Gabriel chutou a bola, provavelmente o goleiro iria fazer a defesa. Ele já estava caindo no canto certo. Mas aí houve um desvio no meio do caminho e ela sobrou livre para o Jadson, que só teve o trabalho de empurrar. E aí aconteceu, como diriam os mexicanos, lo de siempre, né? Corinthians faz um gol, aí todo mundo lá para trás. E ficou tomando sufoco. Se não fosse o Walter, o Corinthians teria amargado, no mínimo, um empate na sua arena. De qualquer maneira, para o Loz, né, a vitória era fundamental. E o Loz, quando foi questionado, perguntaram para ele duas coisas, né? Se ele não achou que no primeiro tempo o América foi melhor e até que ponto o Maicon fez falta no time do Corinthians ontem. Eu vou me sentir no direito de discordar quanto à inferioridade no primeiro tempo. Acho que a gente teve um volume muito alto de jogo, encontrou uma equipe muito bem treinada, muito compacta, usando em torno de 20 metros de campo, e gerou muitas dificuldades. Mesmo assim, a gente conseguiu finalizar por muitas vezes de fora da área ou com algumas situações que não são as mais claras, mas conseguimos finalizar com uma boa quantidade de vezes e conseguir empurrar o América para dentro da sua área. O Maicon faz falta, eu acho que para qualquer equipe do Brasil. É um jogador moderno, um jogador que tanto defende quanto ataca, aparece como elemento surpresa. É um jogador que está habituado. O Corinthians joga bastante em função dessa transição que ele proporciona para a equipe. E sim, nós pensamos no intervalo do jogo, conversamos algumas situações já para que, se fizesse a substituição, se houvesse a necessidade, a gente já tinha ela pré-encaminhada para que os jogadores soubessem onde se posicionar. Eu não concordo com o Loz. E ele também ele quis dar uma explicação bonitinha aí. Você pode perceber, sabe, que ele fala assim: não, a gente não foi pior, não. Inclusive, arrematamos várias vezes de fora da área. E aí ele falou: arrematamos sem muita condição. Ou seja, não aconteceu. O Corinthians no primeiro tempo jogou muito mal. Agora, tem um detalhe também, não sei se você vai concordar comigo. Muita gente tá pegando no pé do Loz e tal, mas o Carille já vinha jogando assim.
A exceção, o ponto fora da curva, foi aquele jogo na Venezuela, né? Pegou um time fraquíssimo, ganhando de 7-2, mas você pega o jogo lá da Independência contra o Atlético Mineiro, quando ele jogou o tempo todo atrás, né? E acabou perdendo de 1-0. E outras partidas também que o Corinthians fazia gol e recuava. Então, também não é dizer que só o Loss chegou agora e botou o time todo atrás. É que também, vamos combinar, estão faltando ovos para fazer esse omelete corintiano, hein, Salgueiro? É verdade, Lima, se você quiser adotar um discurso pessimista de críticas ao Osmar Loss, você consegue, você tem argumentos, você pega esses jogos aí e critica. Agora você lembrou bem, com o Carille, o time já vinha com uma produção, num desempenho muito abaixo, com enormes dificuldades de fazer o resultado, de fazer os gols lá na frente. E você citou esse jogo da Venezuela contra um adversário paupérrimo, muito fraco, é verdade, o Corinthians cumpriu com a obrigação e venceu lá e massacrou jogando lá. E eu lembro outro também, que foi uma grande atuação do Corinthians, que foi o jogo contra o Paraná, fora de casa, pelo Brasileirão. E o Paraná, que é um dos últimos colocados do Brasileirão. Então, enfim, esse time brilhou e mostrou realmente um futebol melhor, mais vistoso, quando pegou equipes muito fracas. Com equipes mais competitivas, o Corinthians teve muitas dificuldades. Então ontem, se você quiser realmente abrir uma série de críticas ao Osmar Loss e ao Corinthians, você pode, mas assim, é importante a gente ter essa justiça, de voltar um pouquinho no tempo e ver que com o Carille o time vinha apresentando essas dificuldades e jogando muito atrás também. O que vale, o que dá para tirar dessa partida contra o América Mineiro é uma coisa que a gente estava batendo na tecla já há algum tempo, né, Lima? O mais importante ontem eram os 3 pontos e era uma dose de tranquilidade ao trabalho do Osmar Loss, porque se tropeça ontem uma derrota ou um empate, a pressão seria maior realmente para cima do Corinthians, que vai ter uma parada indigesta no final de semana contra o Flamengo no Rio. Eu acho que está na hora aí do torcedor corintiano cair na real e até entender que a campanha é espetacular no Campeonato Brasileiro, porque se você analisar o número de contundidos. Vamos pegar o jogo de ontem, por exemplo, né? O Romero contundido e o Maicon suspenso. O Maicon, que tem sido um dos principais jogadores, que ele é aquele cara que dá qualidade na saída de bola, coisa que nem o Gabriel e muito menos o Paulo Roberto é brincadeira, né? O Paulo Roberto ele tropeça na bola. O Zé Boquinha falou que ele não consegue acertar uma vaca deitada, né? E apesar de que ele participou do gol ontem, começou com ele, mas realmente ele é um jogador bem limitado. Mas vamos lá. Aí você tem aqueles que já estão no departamento médico há um bom tempo, né? O Cleison, o René Júnior e o Ralf. Né, o Ralf e o René Júnior que vinham jogando relativamente bem, né, e o Ralf era aquele cara que protege bem a defesa, tal. O Cleison é o cara da velocidade no ataque, pode não ser brilhante, mas para esse momento do Corinthians ele é um cara importante. Aí você tem o Cássio e o Fagner na seleção. O Cássio tudo bem, porque o Walter é um substituto à altura, né, do Cássio, tanto que o Walter ontem foi o melhor em campo, mas o Fagner é muito mais jogador que o Mantuan. Então, o Corinthians completo, aquele Corinthians de Cássio, Fagner, Balbuena, Henrique, Sid Clay, Gabriel e Maicon, Romero, Jadson, Rodriguinho e Matheus Vital, o Pedrinho, esse Corinthians completo já é um time bom, mas só razoável. Agora, imagina essa colcha de retalhos que o Corinthians transformou e que pode piorar, porque ontem o Balbuena já não garantiu que vai ficar, nem o Jadson também, quando entrevistado, não sei, futuro a Deus pertence e tal. Então, o Rodriguinho é aquele cara que a gente sabe que a qualquer momento vai ter proposta. Então, eu acho que o torcedor do Corinthians pega muito no pé, é exigente, porque o time vem ganhando nos últimos anos, mas se você analisar friamente, não dá para exigir muito desse time não, hein, Salgueiro? Acho até que tá numa campanha muito boa, 3º lugar do campeonato até agora. Tá sim, Lima, inclusive se nós fizermos uma projeção do segundo semestre pós-Copa do Mundo, o cenário pode ser muito complicado para o Corinthians, pode ser muito complicado e não se trata de torcida, se trata de análise. O Corinthians perder 2, 3 jogadores aí, esse time do Corinthians realmente entra num looping de uma decadência técnica terrível. Um time que já tem seus problemas, já tem suas mazelas aí, deficiências no elenco, técnicas. Então, esse é um quadro que pode acontecer realmente no segundo semestre. Por exemplo, uma realidade que o Corinthians tem que começar a se acostumar. E o Osmar Loss, a ficha para ele caiu com certeza. O Corinthians não vai ter mais o Maicon.
É contagem regressiva. É. E o Maicon vai fazer muita falta para esse time do Corinthians. Concorda, Lima? Concordo absolutamente. Concordo com tudo que você falou. E o Maicon vai embora pro Shakhtar mesmo, não adianta. Tem que aproveitar aí até a Copa do Mundo e acabou, né? Bom, falamos do Corinthians, de qualquer maneira tá aí, terceiro lugar, tá acumulando gordura, que essa gordura lá na frente vai ser importante até para se manter ali no meio da tabela, quem sabe buscar uma vaga na Libertadores, porque o próprio presidente já falou, jogadores sairão e não tem dinheiro, né? Você tem um déficit mensal de 8 milhões, não dá para imaginar que o Corinthians, por exemplo, sai o Maicon, ele vai contratar um volante à altura do Maicon. Não vai. Então, o torcedor corintiano se prepare, porque o segundo semestre vai ser bravo, hein? E quem está muito bravo também é o torcedor do Santos, né? Peixe ontem foi lá na Arena da Baixada e acabou reabilitando o Atlético Paranaense, né? Porque o Atlético não ganhava há um bom tempo, estava na zona do rebaixamento, né? E como venceu o Santos ontem, saiu e empurrou o Bahia, né, para a zona do rebaixamento. O Santos, que estava lá, ficou, né? E de novo os muros da Vila Belmiro amanheceram pichados, aquela coisa que a gente já está acostumado. Mas o Jair Ventura, ele disse o seguinte, ele não pede demissão. Vamos ouvir o que disse o Jair depois do jogo de ontem na coletiva. Eu pedi demissão, é isso? Você está perguntando? Não pedi demissão não. Não, porque eu sei que o meu elenco vai dar uma resposta melhor, como a gente deu no Campeonato Paulista, como a gente deu na Copa do Brasil, como a gente deu na Libertadores, e a gente vai dar também no Campeonato Brasileiro, né? Eu acabei de conversar com o vice-presidente e essa gestão acredita muito no trabalho a longo prazo. Foi o que ele me passou e pode ter certeza que não vai ter ninguém covarde aqui entregando o cargo, não. Enquanto eu tiver forças, enquanto eu puder, na verdade, eu vou estar fazendo sempre o meu melhor para levar o Santos lá em cima. Bom, ele já disse, não sou covarde e não peço demissão. Agora, ele disse que conversou com dirigência, que os dirigentes acreditam num trabalho a longo prazo. Você compra essa, Salgueiro, ou não? Não, eu não compro e o discurso está meio complicado aí, né, Lima? Tem muita gente falando em cima de demissão, e esse papo quando fica muito e no ar, fica muito nas manchetes e não vem ninguém da diretoria realmente bancar o cara, tem uma omissão tremenda, né? O que está pegando muito mal com o Santos aí é que o Santos está na zona de rebaixamento, o Santos está mal nesse início de temporada, não está conseguindo vencer os jogos, não está conseguindo apresentar um bom futebol, e o Pérez está com a seleção fora do país, né? Tudo bem, era uma coisa já pré-agendada, mas eu acho que isso pega mal com a torcida. Não que se ele tivesse aqui, o cenário dentro das quatro linhas seria diferente, mas pelo menos ele daria respaldo, ele poderia vir a público e falar, olha gente, está mal, estamos na zona de rebaixamento, mas nós confiamos no nosso treinador e ele vai continuar, vocês podem me cobrar. Está faltando essa declaração. O William Machado, que é um cara que comanda o futebol do Santos, ele não aparece para dar coletiva, ele não aparece para bancar o Jair Ventura. Então aí tem nos bastidores dizendo o seguinte, que o Pérez foi com a seleção e está querendo terceirizar a demissão do Jair Ventura. Está querendo que mandem embora na ausência dele, para ele não ficar no carro, de carro-chefe aí dessa possível demissão do Jair. Então a coisa está muito complicada, né, Lima? Tem muito diz que me diz, que quer dizer, e isso não vai trazer equilíbrio, tampouco tranquilidade para o trabalho do Jair Ventura. Esse é o problema. E aí tem uma coisa, Lima, que eu até transfiro essa pergunta para você, do seguinte, tudo bem, você vai buscar uma mudança de rota no início da temporada ou no primeiro semestre da temporada. Tudo bem, é um desejo, tá vendo que não está funcionando. Mas daí você manda embora o Jair Ventura, você vai contratar quem? Quem está no mercado para agregar ao time do Santos? O Zidane? O Zidane que saiu do Real Madrid? Pode ser. A gente uma tem boa. que ver o que tem para se trocar, né, Lima? Agora, o único cara que está no mercado aí, mas eu acho que não voltaria para o Santos, é o Dorival, né? Ele saiu de lá faz pouco tempo, né? É verdade. Se você analisar, o único que está no mercado é o Dorival Júnior, mas eu não acho que o Santos vai buscar o Dorival de volta. Ele mandou o Dorival embora faz pouco tempo, não vai trazer o cara de volta.
Então, olha, agora é o seguinte, você viu o jogo ontem, você acompanhou, aliás, comentarista, repórter, ninguém tem feriado até a página 9, porque às vezes o cara está em casa, mas ele está vendo um jogo que ele tem que comentar no dia seguinte, né? E o Salgueiro ontem, por exemplo, ele assistiu os 3, ele viu Flamengo às 4 da tarde, o Corinthians às 6 e o Santos às 9. Então eu te pergunto, Salgueiro, o Santos jogou tão mal assim, o resultado refletiu o que foi o jogo ou não? Refletiu, Limão. O Santos jogou muito mal. O Santos jogou muito mal e, assim, o que me chama atenção de forma negativa nesse time do Santos é que você citou aí, né? O Santos caiu diante de um Atlético que também não conseguia vencer ninguém, né? Então, realmente, quando você perde para um time que tem sérias dificuldades jogando em casa e você perde por 2-0, realmente as coisas complicam, né? Porque pior do que você estar numa zona de rebaixamento na tabela do Brasileirão, Limar, e pior do que isso é você não ver perspectiva de melhora no time. Você vê realmente olhando o time que você não tem crescimento, não tem uma evolução das peças. Você vê o Gabigol cada vez mais dispersivo no ataque, cada vez participando menos do jogo. Você vê o sistema defensivo do Santos realmente muito inseguro, pouco protegido pelo meio de campo, um meio de campo que é nulo, um meio de campo que é acéfalo, não tem criatividade, ou seja, o negócio é muito complicado. Quando o Jair Ventura vem e fala, ninguém vai pedir demissão aqui, ninguém é covarde para pedir demissão, eu tenho certeza que meus jogadores vão dar uma resposta positiva, é lógico, ele está realmente depositando isso no jogador, tentando mexer com os jogadores. Só que é o seguinte, eu acho muito difícil que o Santos dê uma resposta positiva, porque faltam peças de reposição para dar um pouco mais de qualidade a esse time. Então a coisa não está fácil. O Santos tem o Vitória domingo, né, na Vila, é uma oportunidade aí para se reabilitar, e depois tem o Corinthians quarta-feira, hein, Salgueiro? Na Arena de Itaquera, ou seja, você pega aí, o Santos está na zona do rebaixamento, tem um adversário que é enroscado, porque o Mancini, ele arma bem os times quando joga fora de casa, né, difícil, o Vitória, claro, não tem um grande time, mas é um time que marca direitinho e tal, e de vez em quando belisca alguma coisa fora de casa. Aí o Santos sai do Vitória, pega o Corinthians em Itaquera. E o Corinthians, por sua vez, tem o Flamengo no Maracanã e o Santos em Itaquera. Ou seja, será uma semana... É claro que a situação do Corinthians na tabela é bem mais confortável, mas vai ser uma semana decisiva aí para os alvinegros do futebol paulista. E amanhã tem um grande clássico na Arena do Palmeiras, com transmissão da Rádio Futebol Clube, o chamado Embalos de Sábado à Noite, né, às 9 horas, Palmeiras e São Paulo. O Verdão, que nunca foi derrotado pelo Tricolor na sua nova arena, só que hoje, acho que nunca o São Paulo chegou com uma condição tão favorável para tentar quebrar esse tabu, né? O Palmeiras vem de 2 derrotas consecutivas, o São Paulo está invicto no campeonato, né? É o segundo colocado, chegou até a ficar na liderança de quarta para quinta antes do jogo do Flamengo, né? Então o momento do São Paulo é melhor, mas aí vem aquela história de que clássico iguala os desiguais, enfim. Então, para você analisar, o Palmeiras vai ter a volta do Felipe Melo, né, que não pôde jogar a última partida porque estava suspenso, mas não vai ter o Marcos Rocha na lateral direita, né? Então aí fica uma dúvida aí se entre o Mike, o Jean, que está voltando agora, também pode ser improvisado por ali, né? O Dudu saiu chutando tudo lá no banco, mas deve jogar com o Keno e o William no ataque do Palmeiras. Aí o Lucas Lima, né, tá naquela fase ruim, mas imagino que também vai começar o jogo, se bem que o Moisés está ali, né, só na expectativa, tem um menino, o Johan também, pedindo passagem, enfim, o Roger, é claro, não vai divulgar o time com antecedência. E no lado do São Paulo, o Militão e o Hudson, que cumpriram automática diante do Botafogo, voltarão. E aí a equipe vai ficar praticamente completa para esse clássico de amanhã. O que você pode falar do choque rei de amanhã na Arena do Palmeiras, Salgueiro? Olha, um jogo super interessante, um jogo realmente que o São Paulo chega melhor que o Palmeiras, e o fato do jogo ser no Allianz, para mim, no primeiro momento, não faz com que o Palmeiras se encorpe e tenha um favoritismo no jogo, não. Pelo contrário, o Allianz hoje para o Palmeiras é uma pedra no sapato, porque o time do Palmeiras é um time hoje que é realmente de forma implacável cobrado pela torcida, e é um time que sob pressão não rende.
é um time que realmente sente a pressão vinda das arquibancadas, então o Allianz não se torna uma arma ao Palmeiras, se torna uma arma negativa, na verdade. E no jogo do final de semana, em que o Palmeiras acabou realmente tropeçando para o Sport, o Roger Machado deixou muito claro, ele falou, olha, o Daverson é um jogador que entra em campo já vaiado, então o Dudu é cobrado o tempo todo, o Lucas Lima também é vaiado assim, mas os jogadores não vão conseguir render. Então ali ele jogou a toalha dizendo, olha, jogar aqui no Allianz se tornou um grande problema para nós. Tanto que se você pegar os números e as grandes atuações do Palmeiras nesse campeonato que encheram os olhos, foram todas longe de casa, foram fora de casa. E eu cito uma logo de cara que foi com o Atlético Paranaense, que é onde o time jogou bem, mesmo jogando na arena do Furacão, e a gente sabe como é difícil jogar lá. Então, esse jogo para o São Paulo que tem agora um sistema defensivo bem protegido, São Paulo que se tornou uma equipe eficiente na frente, apesar de todos os seus problemas ofensivos, eu acho que o São Paulo chega encorpado, o São Paulo chega realmente para encarar o Palmeiras de igual para igual, e esse é um jogo que me causa uma expectativa muito grande, viu, Lima? Eu prevejo realmente um jogo um pouco mais aberto, um São Paulo um pouco mais contundente e com chances de vencer, sim. Em outros momentos, em outras oportunidades, eu não colocaria isso, não. Eu daria como certa a vitória do Palmeiras, até porque o Palmeiras tem um time e um grupo muito mais talentoso. Agora, esse jogo no Allianz, ele reflete mais pressão para cima do Palmeiras do que realmente uma arma letal contra o São Paulo. Você acredita numa demissão do Roger em caso de derrota do Palmeiras ou não? Em caso de derrota, eu acho que as coisas podem complicar bastante, viu, Lima? Podem complicar bastante e eu não me surpreenderia se demitissem ele, não. Porque, infelizmente, o Palmeiras, hoje, ele tem o Roger Machado tem um repúdio por parte da torcida enorme, né? A torcida não abraçou o projeto, não abraçou ele, não abraçou o seu trabalho. E essa pressão das redes sociais, das arquibancadas, eu acho que elas pressionam demais a cúpula do Palmeiras. Então, sinceramente, e outra coisa, né? Se a gente fala que o clima no Santos está ruim, as declarações estão complicadas, estão contraditórias, estão expondo o trabalho de Jair Ventura, do lado do Palmeiras está tudo errado, se você for ver também, viu? Porque enquanto o Roger Machado é um cara sério, concentrado e tenta fazer o melhor para o time, você vê diretor indo em torcida organizada com o jogador, pedir trégua, isso não existe, né? O elenco tem que estar blindado, não se pode falar com um torcedor assim, principalmente torcedor organizado, né? Que explora o clube, que vive em cima de clube, da marca do clube, isso aí está tudo errado. Então as coisas estão meio fora de controle, estão totalmente fora do bom senso no Palmeiras. Então, se por um acaso perder no Allianz para o São Paulo, eu não tenho a menor dúvida que pode sobrar para o Roger. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Então agora vamos dar aquela virada de página. No domingo tem Seleção Brasileira, Brasil e Croácia, também com transmissão aqui da Rádio Futebol Clube. Ô Salgueiro, você já entrou naqueles simuladores de Copa do Mundo ou não? Porque tem um monte por aí. Você já fez alguma? Hã? Sim, eu fiz uma projeção. Sim, o que deu? Eu tava... dos grupos, eu fiz assim, uma projeção. Então, você estava falando do Palmeiras e São Paulo, eu estava fazendo aqui, ó. Aí deu assim, ó, na minha simulação, oitavas de final, Uruguai e Portugal, França e Croácia, Brasil e Suécia, Bélgica e Polônia, Espanha e Rússia, Argentina e Dinamarca, Alemanha e Sérvia, Colômbia e Inglaterra. Aí nas quartas, Portugal e França, Brasil e Bélgica, Espanha, Argentina, Alemanha e Inglaterra. Aí semifinal, Brasil e França. Me dá até arrepio, rapaz. E na outra semifinal, Espanha e Alemanha. Aí como brasileiro eu botei Brasil e Espanha na final e o Brasil campeão. Mas eu confesso pra você que se o Brasil cair mesmo aí com a França, me dá até arrepio, hein? Ele teria a Bélgica e a França. Pela minha simulação. Não seria vida fácil não, né, Salgueiro? Vamos combinar. Não seria. Mas você sabe, Lima, que essa projeção que você fez bate com a minha. No geral, a única coisa é que você foi mais otimista, ou você teve suas convicções diferentes da minha nas quartas de final. Para mim, o Brasil se despede contra a Bélgica. Ah, tá. Então você acha que... eu acho que o Brasil realmente contra a Bélgica, eu acho que num jogo mata-mata o Brasil teria dificuldades. Por mais que o Brasil tenha cumprido umas eliminatórias muito boas com a mão do Tite, que tem um time competitivo,
principalmente como time, né? Mas eu acho que contra uma Bélgica, assim, realmente numa Copa da Rússia, eu acho que o Brasil, na minha projeção, o Brasil cairia aí. Mas no geral mesmo, a minha aposta realmente foi igualzinha à sua. E se não cair contra a Bélgica, vai ter que mostrar muita bola numa semifinal contra a França, hein? É aquele jogo que mexe, inclusive, com o emocional, né? Aí vem os números à tona, vem o desempenho das últimas Copas, vem traumas, né? E a gente tende a realmente lembrar só dos fiascos e não lembrar das vitórias. Então tudo isso mexe, seria um clássico mundial, seria realmente maravilhoso. Mas de todas as seleções que você pintou aí, uma seleção para mim que está muito forte e eu vejo como uma seleção de semifinal e final é a Espanha. Para mim a Espanha vai fazer um belo papel. Eu, sinceramente, todo mundo fala da Bélgica. Tudo bem, tem grandes jogadores, mas acho que o que falta para a Bélgica numa Copa do Mundo é aquilo, não tem tradição, não tem camisa, entendeu? Aí na hora H acaba perdendo, é essa sensação que eu tenho. Tudo bem, um dia isso vai ter que acabar, não sei se vai ser exatamente na Copa da Rússia, né? Mas, por exemplo, Brasil e Bélgica não me assusta, cara, não estou dizendo que seria fácil, que o Brasil iria atropelar, nada disso, mas assim, eu não ficaria temeroso em relação à Bélgica. A França me preocupa muito mais por causa da história, né? O Brasil goleou a França em 58, no ano que ganhou o primeiro Mundial, 5-2, só que depois disso acabou, né? Aí veio os Jogos Olímpicos de 84, quando o Brasil foi representado pelo time do Internacional na época, com o Jair Pisserni de técnico, né? O Brasil decidiu a medalha de ouro e perdeu da França de 2-0. Aí veio a Copa de 98, 3-0 para a França. Aí veio a Copa de 2006, 1-0 para a França. Então, a Copa de 86 também, o Brasil 1-1 e perdeu nos pênaltis. Então, depois de 58, o Brasil só ganhou da França em outras competições menos importantes que Copa do Mundo e a própria Olimpíada. Então e além de ter um grande time, o Griezmann numa fase espetacular, Payet, enfim. O time para domingo: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Casemiro, William, Paulinho, Fernandinho e Felipe Coutinho, Gabriel Jesus. O Neymar começa no banco e deve entrar durante o jogo. O que você pensa dessa partida? É um teste válido? O Tite já dá sinais de que quando não tiver o Neymar, pelo jeito vai ser o Fernandinho mesmo? Ou você acha que é só uma circunstância? Se não tiver o Neymar, ele poderia colocar uma formação até mais ofensiva, por exemplo, o William ali, né, formando o meio de campo só com o Casemiro. Aliás, o William já está. Sei lá, um Douglas Costa, um jogador, né, com mais categoria do que o Fernandinho, Salgueiro. Ô Lima, só complementando o seu raciocínio último aí e finalizando com a minha opinião sobre a Bélgica também, eu concordo com você, até porque Copa do Mundo, se tem uma coisa que pesa realmente na Copa do Mundo é camisa e tradição, né? Isso chega um momento que a zebra vai e costuma chegar só até as quartas e não vai mais, porque daí a camisa pesa e a gente viu esse cenário já em algumas vezes. O que me sente falta nessa seleção brasileira, eu sinto pelo menos, e talvez seja a minha memória reflexiva que me traz à tona isso, é que eu não vejo jogadores com poder de decisão nessa seleção brasileira. Eu vejo um coletivo muito forte, mas eu vejo o Neymar como um jogador quase um fora de série, um jogador que realmente tem um improviso e pode ser útil à seleção brasileira, mas eu não vejo ele com aquele poder de decisão que nós vimos em outras Copas do Mundo com Ronaldinho Gaúcho, com Ronaldinho Fenômeno, com jogadores realmente de enorme qualidade e poder de decisão, o Rivaldo, né? Só para trazer um futuro um passado bem recente, né, de Copas do Mundo. Mas enfim, falando sobre esse amistoso de domingo de manhã, que a gente vai acompanhar aqui pela Rádio Futebol Clube, eu acredito assim, numa projeção de sem Neymar, eu acho que o Tite vai com essa seleção que ele está acenando agora que não vai ter o Neymar saindo. Ou seja, ele vai ser um cara que vai segurar um pouco mais a seleção, vai ser um cara mais pragmático com o Fernandinho, fechando e tentando na base da força do conjunto atacar e fazer o resultado. Eu não acredito que ele tire o Neymar e coloque, por exemplo, o Douglas Costa quando o Douglas Costa estiver bem fisicamente, clinicamente. Eu não acredito que ele vá abrir o time assim, não. Depende muito do adversário lá e da condição. Se chegar num terceiro jogo já classificado, realmente aí da primeira fase e não contar com o Neymar,
aí ele pode até fazer isso aí. Agora, num jogo de mata-mata, por exemplo, e que não tiver o Neymar de Copa do Mundo, realmente eu acho que ele vai com o Fernandinho para tentar realmente. A gente não pode esquecer que a gente conhece o Tite, né? A gente sabe o tanto que ele é conservador. Então, realmente, eu acho que ele vai mais fechadinho. O que você acha? É que eu pensei uma coisa e falei outra. Na realidade, não era o Douglas Costa, não. O que eu penso numa eventual ausência do Neymar, é claro, se você for jogar contra um time de camisa, de peso, você vai trancar como ele fez aqui, né? Mas vamos supor que o Brasil pegue um adversário um pouco mais fraco, aí eu, no lugar do Fernandinho, eu recuaria o Felipe Coutinho e colocaria no ataque Gabriel Jesus e Roberto Firmino. E ficaria com Casemiro, Paulinho, né, o William e o Felipe Coutinho, Gabriel Jesus e Roberto Firmino. O que você acha? Acho uma boa. Acho que aí é mais condizente, né? Reitero o que eu acho do fato do Tite ser um cara conservador. Mas eu acho que a seleção brasileira, a seleção brasileira já fez alguns jogos sem o Neymar e fez jogos bons, consistentes, viu, Lima? Tiveram alguns amistosos aí que foram embates contra a Inglaterra, que foi um jogo ruim, arrastado, só que aquela coisa, são jogos que mostram um termômetro muito bom com relação à seleção brasileira. Foram jogos que não contaram com o Neymar, mas o time deu uma resposta positiva, principalmente na força do conjunto. E isso é importante em Copa do Mundo, além do talento individual, de você poder realmente ter um cara para desequilibrar, e a gente viu, a gente tem edições de Copa do Mundo que a gente contou, realmente a gente viu caras desequilibrarem, né, da estirpe do Maradona, da estirpe realmente de jogadores importantes. Agora, por outro lado, a força do conjunto pesa demais, então eu acho que isso é uma das grandes armas da seleção também. Muito bem, então, Salgueiro. Valeu, grande abraço a você e fim de semana aí com muita bola rolando, Palmeiras e São Paulo, Brasil e Croácia, Corinthians e Flamengo, tudo aqui na Rádio Futebol Clube. Um abraço, hein, Salgueiro? Tá bom, Lima, só jogaço de bola, realmente, vamos acompanhar tudo de perto, já estamos respirando Copa do Mundo, né, cada amistoso agora da seleção brasileira, para mim já tem cheiro de Copa do Mundo, é mais ou menos com a pré-Libertadores, né, é uma pré-Copa do Mundo e realmente vamos ver pro Brasil aí, realmente que ele cumpre um bom papel com a Croácia e temos as rodadas do Brasileirão aí, vamos estar tudo atento aqui e levando toda a informação e análise pro amigo apaixonado por esportes. Até a próxima, Lima. Valeu, Fábio Salgueiro. A qualquer momento, na Rádio Futebol Clube tem o Click Time, atualizando as notícias mais importantes para você. Logo mais, às 8 da noite, o Boa Noite Esportes, fazendo uma projeção para a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro e falando também do futebol internacional e da seleção. Já está no ar a nossa programação da Copa do Mundo. Você acompanha tudo através do www.radiofutebolclube.com.br. Acesse pelo seu tablet, celular ou computador. Toda a nossa programação fica arquivada em podcast para você curtir quando quiser. Obrigado a você que curte as nossas páginas nas redes sociais, através do @RádioFutebolC, @RádioFutebolC, no Twitter, no Facebook e também no Instagram. Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.